Refletindo um pouco a respeito do afeto como forma de constituição dos vínculos familiares, nós podemos pensar num caso que não é pouco usual no Brasil, aliás a mídia tem relatado muito, de certos homens que se casam ou que vivem com as suas companheiras em união estável, nascem os filhos, que eles acreditam ser filhos biológicos e, portanto, os registram como tal. Num segundo momento, aquele casamento ou união estável se deteriora, o tempo passa e aquela mulher revela, às vezes anos depois, que a criança nascida daquela união não é filha biológica do seu pai. Houve o chamado adultério. E aí o direito se preocupa com a seguinte situação: quais são os efeitos jurídicos daquele adultério em termos de paternidade e dano moral? O que a gente pode resumir dessa conversa é que, em termos de dano moral, os tribunais brasileiros têm sido bastante generosos em altas indenizações em favor dos maridos ou companheiros enganados, que afinal criaram filhos alheios pensando que eram filhos próprios, porque o DNA pertencia a terceiros. Agora, em termos de parentalidade, muitas vezes estes homens buscam os tribunais para desconstituir o vínculo até então existente com seus filhos, alegando que, em termos genéticos, em termos biológicos, aqueles meninos ou meninas não são seus filhos. E nesse ponto, os tribunais têm decidido pela prevalência da verdade biológica, ou seja, rompe-se o vínculo criado com base no afeto e prevalece a ideia de erro. Afinal, aquele homem, companheiro ou marido, só exerceu as funções de pai porque acreditava ser pai biológico. E como não é, os tribunais têm admitido o desfazimento desta paternidade. E uma terceira, última e nova tendência é que os homens que pagaram alimentos aos filhos que acreditavam ser seus, quando na realidade não o eram, têm direito à indenização contra essa ex-mulher, ex-companheira, que os enganou, para receberem de volta os valores pagos a título de indenização, bem como uma compensação por dano moral, que tem sido bastante generosa. Este é um importante tema do direito de família na atualidade.